sejam bem-vindos ao programa M. A semana está começando e nessa segundona a gente fala sobre saúde. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Dr. Flávio Rego, ortodontista. A gente conversa sobre o tratamento do ronco e apneia do sono com aparelhos orais. Você vai ver também as minhas sugestões de presentes para o Dia dos Pais e ainda novos livros para a nossa campanha de incentivo à leitura. Tudo isso agora no programa M. Fica com a gente. Boa tarde, eu sou Paula Veloso e o nosso programa M já está no ar. Hoje a gente conversa sobre o famigerado ronco. Todas as noites ele está lá. O barulho é insuportável, capaz de interromper o sono pesado de quem está do lado. O ronco não é percebido por quem o produz, mas é um grande incômodo para quem escuta. Apesar de apresentar, na maioria dos casos, um sintoma de apneia do sono, o barulho também pode ser um problema dentário. E um aparelho pode ser a solução. Quem conta tudo isso pra gente é o ortodontista Flávio Rego, que está aqui com a gente hoje no estúdio. Seja bem-vindo, Flávio. Obrigado, muito obrigado por estar aqui falando com você. Espero que a gente possa esclarecer sobre o assunto e tirar todas as dúvidas das pessoas. Oba, então vamos lá, vamos aproveitar para tirar nossas dúvidas. Vamos começar falando um pouquinho sobre o ronco e a apneia do sono, para o pessoal de casa entender mais ou menos do que a gente está falando. Perfeito. O ronco é um problema que atinge 30% da população mundial. É um número muito grande. Vamos tirar só pelo Brasil. Se nós temos aproximadamente 200 milhões de pessoas, seriam 60 milhões de pessoas que convivem diariamente com esse problema dentro de um quarto. Junto com seu cônjuge ou não, imagina, né? Então seria até um problema de saúde pública, se pensou até em fazer um movimento, uma campanha para que o SUS incluísse isso dentro do processo de tratamento junto aos planos de saúde. Mas isso ainda está acontecendo, um movimento junto aos especialistas brasileiros, tanto médicos quanto dentistas, que os médicos são os especialistas em sono. Né? Então, o ronco é um problema que entra dentro da casa, entra dentro do quarto da pessoa. E o ronco é um problema físico, praticamente, né? Onde há uma vibração de parte da garganta, né? Que faz o barulho que a gente conhece como ronco. O que causa assim? Vários fatores causam ronco, né? A obesidade é um deles, o uso exagerado de bebidas alcoólicas é outro deles, né? Cigarro, problemas de formação de crescimento ósseo mesmo facial, também é um problema que faz com que o ronco ele se mostre de uma maneira mais presente diariamente. E o pior de tudo é quando esse ronco ele leva a uma apneia do sono. Aí sim, você tem um problema. O que é a apneia exatamente? A apneia, o que é? A apneia normalmente é chamada apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono, como o próprio nome está dizendo, é algo que obstrui a passagem aérea nasal, bucal, para a parte quando o ar entra para o pulmão. Né? Então, quando há essa obstrução, há uma parada respiratória involuntária enquanto a pessoa está dormindo. Nossa. E essa parada respiratória seria, vamos dizer assim, uma pequena morte da pessoa. Mas como o organismo, ele reage, a pessoa toma um susto durante o sono. Aí volta meio que se afogando. E volta meio que se afogando, assim, asfixiada, mas continua dormindo. E não percebe isso com muita facilidade. Nossa. E quais são as consequências disso durante o dia? Cansaço, sonolência. Porque a pessoa não dorme direito, ela achou que dormiu, né? Mas não dormiu. Que dormiu. Agora, isso pode acontecer mais de uma, por exemplo, no caso da apneia, vamos dizer, esse pequeno afogamento, pode acontecer mais de uma vez por noite? Mais de uma vez, inúmeras vezes. Sério? Existe o grau de apneia leve, apneia moderada e apneia grave. Né? Então, a apneia leve, você vai de 30 a 40 despertares por noite, involuntários. Agora, a duração desse despertar dessas apneias também é um fator que deve ser observado pelos exames. Tá? A apneia moderada vai de 40 a 70, 80 despertares por noite, o que deixa um sono completamente
quebrado, cansativo e muito desgastante para quem sofre com o problema. Esse seria um sinal, ou vamos dizer assim, tem sintomas para que a pessoa perceba que ela tem, ou que ela ronca, ou que ela tem apneia, no caso da pessoa não dormir com o outro, porque... Normalmente o alarme vem, como você falou, de um companheiro. De um companheiro. Seja a pessoa casada, seria do cônjuge, ou se fosse um irmão que dorme no mesmo quarto, irmã, um pai que dorme perto dos filhos e escuta aquele barulho. Então, o despertar normalmente vem de uma outra pessoa. Porque, como você falou no início, a pessoa que ronca, ela não escuta o ronco. Ela não sabe que ela ronca. E muito menos a questão da apneia. Ou quando a pessoa tem uma apneia mais grave, onde as consequências dessa apneia grave traduzem no dia a dia dela o quê? Uma falta de, um excesso de vontade de apetite, por exemplo. Tem muita gente que come compulsivamente, achando que é gula, achando que a pessoa não se controla, que tem que tomar um remédio, mas não. De repente ela tem uma apneia em casa, uma apneia grave, onde por causa dessa apneia grave ela faz vários bloqueios respiratórios e durante a noite, e o corpo deixa de produzir hormônios que trazem a saciedade digestiva. Nossa. A saciedade digestiva. Então, essa falta de produção faz com que a pessoa tenha aquela compulsão por comida durante o dia, sonolência, conversando em ambientes sociais, a pessoa não consegue durar muito, dorme em carro, dorme em ambientes de espera de banco, em qualquer lugar. Na verdade, quando a gente não dorme bem, um monte de coisa não vai bem no resto do dia, né? A gente não rende muito em absolutamente nada, né? Bem complicado. Qualquer pessoa pode tratar isso. A gente falou no início sobre um aparelho, que é esse aqui, que ele até trouxe para eu olhar. Vou mostrar para vocês que está aqui em casa. Para onde eu mostro, gente? Olha a câmera. Qualquer pessoa pode usar esse aparelho. O que ele faz exatamente? Tá. A base desse aparelho é um aparelho removível, feito em laboratórios específicos. A base dele é de acrílico, tá? É muito fácil de higienizar. Dentro das alternativas para o tratamento do ronco e da apneia, é o aparelho mais utilizado ultimamente. E onde as pessoas se sentem mais confortáveis na utilização de um produto que possa resolver ou melhorar o problema da apneia e do ronco propriamente dito. As pessoas normalmente não têm restrição. A única restrição que teria seria o caso que a pessoa fosse completamente sem dentes na parte inferior. Entendi. Essa seria uma restrição que anularia a possibilidade de uso desse aparelho para resolver o problema da apneia e do ronco. Tá, mas o que ele faz exatamente? Tá. Assim, então, a base do processo vamos voltar um pouquinho. A gente pensa em quê? O que causa a apneia obstrutiva do sono? É uma obstrução na faringe. Então, por que a faringe está obstruída? Ela está com um espaço pequeno. Ela tem um espaço de passagem aérea pequena. Então, a gente precisa promover um aumento desse espaço de passagem aérea para que o ronco desapareça e acabe com o problema da apneia do sono. Entendi. Então, o que esse aparelho faz? Ele protrui, ele joga a mandíbula para frente, trazendo toda a musculatura e tecidos para frente, aumentando exatamente, sem consequências para o paciente, né? Porque no tratamento ortodôntico comum, existe um processo que você pode fazer isso aí, mas que tem o objetivo de modificar a face do paciente. Este não. Esse aqui ele não modifica nada, ele só ajuda na hora de dormir. Só ajuda na hora do problema do ronco e da apneia do sono. Então, também, se você tiver alguma coisa que você queira mudar nos seus dentes, aí é outra conversa, tá, gente? Vamos para o intervalo comercial rapidinho, a gente volta já já, que a gente vai explicar um pouquinho mais sobre esse aparelho. Não sai daí. Estamos de volta com o ortodontista Flávio Rego falando sobre o ronco. Hoje a gente está salvando o casamento do povo aqui no programa, né, Flávio? Isso. Gente, a gente está falando sobre o aparelho aqui, tá? Que vai fazer você deixar de roncar um pouquinho, deixar sua esposa ou seu esposo em paz de noite, que é um negócio complicado. Agora sim, não é uma visão muito bonita de você acordar e dar de cara assim com a pessoa, mas a gente estava falando aqui no intervalo que a alternativa é bem pior. Bem pior. A alternativa é bem pior. É relato dos próprios pacientes, né? Isso veio de uma necessidade da primeira alternativa, que é uma máquina chamada CPAP. É uma máquina utilizada muito pelos médicos, né? Onde ela promove uma aeração, a palavra certa é essa, ela joga o ar de fora para dentro dos pulmões de uma forma forçada. Algumas pessoas sentiam como se tivessem ficado morrendo afogadas de ar.
Nossa Senhora. de tanto ar. Então, uma sensação terrível, onde a maioria dos pacientes que realmente necessitavam do tratamento não conseguiam concluir e nem continuar com o tratamento por causa da própria estrutura do aparelho. Aí Você tem que viajar, levar numa bolsa. tem que viajar numa bolsa para onde você vai viajar para um congresso, você vai para uma viagem de lazer, você tem que sempre andar com, vamos dizer assim, um trambolho, um equipamento do seu lado. E você tem que dormir com o trambolho na cara, né, minha gente? Então é bem mais assustador dormir com Você pode estiver sonhando, olhar, parece que está um astronauta do lado do ET. Não, né? gente, olha, não. Vamos acabar com essas coisas alternativas. Essa aqui é bem melhor, é bem mais bonitinha. Você não vai ouvir ronco, é muito legal. Vamos falar o seguinte, criança, pode usar? Criança pode usar, mas primeiro nós devemos eliminar, né, todos os fatores que podem levar a esse ronco. Visita aos médicos de várias especialidades, otorrino, pneumologista, para saber se alergista, para saber se isso não está sendo provocado por algum desses tipos de processos. Eliminado esses fatores, sim, você vai ao ortodontista, conversa com ele, explica a situação e você indica outro tipo de aparelho para a criança. Não é exatamente esse. É, porque como a criança ela tem um crescimento acelerado, um crescimento ósseo acelerado, ainda ativo, né, não se pode usar esse tipo de aparelho sem que tenha realmente uma consequência no crescimento, no desenvolvimento dessa mandíbula dessa criança. Então a gente tem que usar aparelhos ortopédicos funcionais que fazem o mesmo processo, né, de alargamento da arcada dentária, de abertura desse espaço aéreo, para que essa criança comece a respirar com mais facilidade, né, e aí parar o processo de ronco. Tá, porque tem que ter cuidado aí também para não modificar, né, a estrutura da arcada dentária. A gente estava falando um pouco antes no intervalo que as mulheres roncam muito também. Né? É uma coisa que a gente leva na brincadeira, fala, meu marido ronca, não sei o quê, leva na esportiva, mas as mulheres roncam muito. E eu ouvi dizer, não sei se é verdade, me confirma, me corrija se eu estiver errada, que na menopausa aumenta? Aumenta, porque há a questão dos hormônios. Quando a mulher decai essa produção de hormônio feminino, você normalmente tem o quê? Um aumento de obesidade, um aumento de peso, e o aumento de peso normalmente está relacionado diretamente ao processo de apneia e ronco. Entendi. Então, com a menopausa não tem jeito. Vai Não tem jeito. Com a idade, o negócio vai bagunçando em todas as áreas. Vai piorar um pouquinho. Mas isso aí ajuda bastante. Não é tão desconfortável. As pessoas, normalmente, a aceitação tem sido de 95% dos pacientes. É raro um paciente que não consiga se adaptar com o processo. Tem cirurgia também, em casos mais agudos. Mais graves, exatamente. Quando é indicado? Quando você tem partes anatômicas nessa região da faringe, garganta, final da boca, palato mole, que a gente chama o céu da boca, e faringe, onde você tem partes anatômicas que têm alterações físicas. Entendi. Então, essa alteração física, quando ela é muito grande, você precisa remover cirurgicamente. Tá? Então, assim, isso é feito, claro, pelos médicos, né? Aí é multiprofissional, multiprofissional. Né? Tem que chamar um monte de gente para olhar e para todo mundo concordar. Chegar a um único diagnóstico. Exatamente. Flávio, muito obrigado pela tua presença hoje aqui no programa M. Foi um prazer estar aqui com você. Espero que a gente tenha contribuído para esclarecer o problema que aflige tanta gente aí no dia a dia e causa separações de muita gente, muito casal. Muita gente começa a dormir em quarto separado por causa disso. Olha, tem uma coisa bem melhor, bem mais legal para vocês fazerem, continuar dormindo na mesma cama. Vocês não, nós, né? Porque quem tem marido que ronca é assim mesmo. Exatamente. Flávio, obrigada. Obrigado, Paula. A gente vai só para o intervalo comercial e eu volto já que tem mais programa M. Não sai daí. Estamos de volta. Gente, todo ano é a mesma coisa, né? O Dia dos Pais se aproxima e você sempre se enrola na hora de escolher o presente para o coroa, não é verdade? Pois pensando nisso, eu separei algumas sugestões para você surpreender no próximo domingo com um presente que é a cara do seu pai. Vamos conferir. Dia dos Pais está chegando e é claro que você já está pensando aí, matando a cabeça no que você vai dar de presente para o seu paizão para fazer bonito nesse dia. Claro que o programa M vai dar aquela força. Eu vou escolher aqui no Shopping da Ilha algumas sugestões para você.
Se o seu pai é daqueles que é super vaidoso, que adora incrementar o visual assim, com super acessório, gosta de sapato, gosta de relógio, gosta de ter uma capa de iPad bacana, enfim, ele curte acessórios, ele curte incrementar o visual. A minha dica, então, é na Carmen Steffens. Gente, Rafael Steffens está com uma coleção sensacional. Olha só, sapatênis, que a gente já falou aqui no programa, que é sempre uma boa para se livrar daquele bom e velho tênis de academia, para fazer aquele visual bacana. Olha só, essa sugestão aqui é minha, pessoal, que eu amei, que eu acho que vai fazer o maior sucesso, que é esse mocassim aqui, que é um sapato super bacana, que vai com qualquer look e deixa o visual bem mais sofisticado. Outra coisa que você pode também optar é relógio, gente. Qual o homem que não gosta de relógio, né? Eu tenho certeza que seu pai vai adorar. Enfim, uma série de acessórios também, capa de iPad, chaveiro, um bom chinelo. Quer dizer, tem tudo aqui na Carmen Steffens que você pode dar aí pro seu papai se ele é daqueles vaidosos. You don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. Os papais que são leitores vorazes e cinéfilos assumidos, a minha dica é aqui na Livraria Leitura. Gente, DVD e livro é o que não falta. E eu separei algumas coisas aqui para dar umas dicas para você também não ficar perdido aí nesse mundaréu de opções. Vamos lá. Papai sempre gosta de clássico, né? Vamos lá. Poderoso Chefão é uma trilogia que todo mundo tem que ver e todo mundo tem que ter em casa. Esse aqui é maravilhoso, são 3 filmes incríveis do Francis Ford Coppola, né? Só com nomes consagrados, ganhador de vários Oscars, enfim. Todo mundo já ouviu falar do Poderoso Chefão, certo? Bom presente pro seu pai. Outra coleção que eu achei super bacana, a coleção Woody Allen. Essa aqui tem 20 DVDs com a coleção completa. Tem a carreira do Woody Allen quase toda aqui, que é um diretor super respeitado e que tem filmes incríveis aí, ganhadores de Oscar, ganhadores de vários prêmios, e eu tenho certeza que seu pai vai adorar. Se o seu pai tem aquela pegada mais moderna, gosta de filme que tem luta, que tem um pouco de direção diferente, a minha dica é Tarantino. Tarantino é sempre Tarantino, né, gente? Pulp Fiction, Jack Brown e Kill Bill 1 e 2, reunidos nesse box aqui também, vai fazer maior sucesso. Falando de livros, a minha dica é Stieg Larsson com essa trilogia, que é a trilogia Millennium, que também já fez maior sucesso aí no cinema aí, com O Homem que Não Amava as Mulheres, né? Tem mais 2 livros, A Menina que Brincava com Fogo e A Rainha do Castelo de Ar, né? Que são 3 livros fantásticos, assim, personagens incríveis, eu tenho certeza que seu pai vai gostar. Se ele gosta de romances mais clássicos, assim, com autores mais, vamos dizer, mais conhecidos, eu vou indicar Mário Vargas Llosa, que é um dos meus autores favoritos, que ganhou inclusive o Prêmio Nobel de Literatura, e esse é um dos meus livros favoritos dele e de todo mundo, assim, é um dos meus favoritos, tá top, assim, top na minha estante, que é As Travessuras da Menina Má. É um livro incrível, inesquecível, todo mundo gosta, eu tenho certeza que seu pai vai gostar também. Outra série super bacana, se o seu pai curte série de TV e curte aventura, vamos lá, literatura fantástica. Eu tenho aqui A Guerra dos Tronos, esse é o primeiro livro, mas na verdade são 7 livros no total. E é do George R.R. Martin, que está fazendo também a série Game of Thrones, né, que é da HBO, que é super bacana e com certeza também vai ser um grande presente aí pro seu pai. Enfim, opções aqui não faltam. Essas são as minhas dicas, algumas coisas que eu selecionei para vocês, mas se o seu pai é leitor ou cinéfilo, eu tenho certeza que essas aqui vão arrasar. You don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. Se o seu pai é daqueles que não consegue sair de casa sem borrifar um perfume, então a minha dica é aqui na Tendresse. Eu escolhi alguns perfumes aqui bem bacanas, assim, com cheiro especialíssimo para o seu papai. Vamos lá, se ele faz aquela linha mais executivo, né, que trabalha no escritório, que já faz aquela coisa mais séria, eu ando de terno e tal, todo tempo, a minha dica é o The One, né, que é Dolce & Gabbana, que é um perfume sensacional, que tem um cheiro um pouquinho mais sofisticado, um pouco mais amadeirado, e o Mont Blanc, tá? Maravilhoso esse perfume. Então, assim, são umas dicas para aquele pai que é mais sofisticado, que ele usa aquele tipo de roupa, que ele faz aquela linha, aquele visual mais escritório, mais um médico, um advogado, enfim. Se o seu pai é mais jovem, ele é mais baladeiro, ele gosta de sair no final de semana, ele pega a sua mãe para dar uma voltinha, levar na boate, a minha dica é essa, bem aqui. Only the Brave, da Diesel, tá? Tem um cheiro bem mais jovial, já é um perfume bem diferente. E a minha última dica é para aquele papai que não tem barriga de chope, aquele que curte malhar, aquele que vai para academia, que gosta de um perfume que tem, assim, uma pegada mais esportiva, que tem um cheirinho mais cítrico. Esse bem aqui, tá?
é o Armani Code. Maravilhoso também. Uma super opção para o seu pai que gosta de malhar, que gosta de fazer esporte, gosta de estar de bem com a vida. Enfim, todos são maravilhosos. Aqui tem um monte de perfume que você vai se perder nos cheiros. Essas são só as minhas dicas para você arrasar aí no Dia dos Pais. E pensando naquele papai que é super ligado em tecnologia, é moderno, curte Facebook, Twitter, tá antenado em todos os blogs, a minha dica é aqui na eBite. Eu escolhi 2 presentaços aqui para você. Olha só, que tal um tablet todo modernão, olha só, bem bacana. Esse aqui, ele é Android, ele tem 3G, ele tem um processador Core de 1.4 GHz, tem câmera com 5 megapixels, enfim, tudo que seu pai precisa para ficar aí por dentro de tudo quanto é tecnologia e para arrasar também. Claro, para usar para trabalhar, né? Porque afinal de contas, quem é que não precisa de um tablet hoje em dia? Outra coisa super útil que seu pai também merece é um celular bacana. Olha só esse aqui. O Samsung, ele é bem fininho, ele tem uma tela bem bacana também, com uma visibilidade bem legal, tá? E isso sem falar que ele tem uma câmera de 13 megapixels, ou seja, Full HD. Então, bem bacana também, um super presentaço aí pro seu pai no Dia dos Pais. Pro seu pai que é tecnológico. Essas são as minhas dicas e ele merece. Óculos escuro é um acessório que não pode faltar no guarda-roupa de ninguém. Afinal de contas, a gente mora numa ilha super ensolarada e todo mundo precisa de um óculos, não importa o estilo. Mais tradicional ou mais moderno, tenho certeza que seu pai vai se identificar com o que tem aqui na Chili Beans, que é a minha dica agora. Olha só. Um formato assim, um pouco mais retangular para o pai mais tradicional, que gosta de um óculos assim, que tem aquela pegada mais séria, né? O aviador, que é um óculos que, na minha opinião, acho que todo mundo precisa, todo mundo tem que ter, tanto homem quanto mulher, que vai bem com todo tipo de rosto, né? Combina com todo mundo. E a minha outra sugestão é para o pai mais jovem, assim, mais descolado, que já gosta de um óculos um pouco mais moderno. Mas enfim, aqui tem todos os estilos, para todos os formatos de rosto e para todos os gostos. Se seu pai curte óculos escuros, então aqui é o paraíso. Chili Beans, eu acho que é uma boa sugestão aí para o seu Dia dos Pais. Gente, essas foram só algumas sugestões para você se dar bem aí no Dia dos Pais, para você fazer bonito com o seu pai nessa data tão bacana que ele merece. Dicas. Bem, gente, por hoje a gente vai ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta com mais programa M. Um ótimo dia para vocês. Espero que vocês tenham gostado das dicas da entrevista de hoje. A gente se vê amanhã. Beijo. Tchau.